Evangelho e edificar a igreja. Novamente, pregar o Evangelho e edificar a igreja. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 14. Mateus 24, 14. Senhor Jesus. Amém. Mateus 24, 14. Todos acharam? Vamos ler juntos. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Vamos ainda, irmãos, individualmente orar para que esse evangelho do reino seja pregado por nós. Eu vou ser mais específico. Vamos orar para que esse evangelho do reino seja pregado por mim, tá? Então, antes de iniciar a mensagem, eu queria chamar os irmãos para que cada um de nós orássemos esse versículo, dizendo assim: Senhor, leva-me a pregar este evangelho do reino. Leva-me a ser um pregador do evangelho do reino. Para que a gente não fique muito no geral, né? Vai ser pregador do evangelho do reino, tem irmãos pregando, tem irmão na África, tem irmão na Europa, tem irmão não sei aonde. Não. Vamos trazer esse versículo para a minha realidade. Não somente para a nossa como igreja, mas para a minha individualmente. Senhor, me leva a pregar esse evangelho do reino. Tá? Então vamos orar individualmente para que o Senhor nos conduza a pregar esse evangelho. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor, nos esclareça, ó, que o Teu Evangelho vai ser pregado, mas que cada um de nós tem parte nisso. Essa é a nossa carreira, ó, Senhor, é completar a fé, é pregar o Evangelho, é dar testemunho em todo lugar que formos. Leva-nos nessa manhã a te enxergar mais. Senhor, mediante a mesa que acabamos de receber, ó, essa mesa possa nos encorajar, possa nos motivar a prosseguirmos, que essa semana tenhamos uma semana vitoriosa, expondo o Senhor para as pessoas, através do nosso testemunho, através do nosso viver, através da nossa palavra. Abençoa-nos, Senhor, supre-nos, cuida, Senhor, de cada um de nós, ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Então, irmãos, essa mensagem que nós vamos compartilhar agora é fruto da comunhão de muitos irmãos com respeito ainda ao encargo do livro Amar a Vinda do Senhor. Por um lado, ontem
nós ouvimos e vimos uma mensagem muito clara de que amar a vinda do Senhor é agir. Não sei se vocês prestaram atenção. Quando eu entrei no local, eu cheguei um pouco atrasado, estava viajando. Quando eu entrei no local, eu vi o título lá em cima, amar a vinda do Senhor, e tinha um subtítulo embaixo. Qual era? Quem lembra? Combater o bom combate. Como é que alguém ama combatendo? Sabe o que é isso, irmãos? É porque amor é um substantivo, não é? Das professoras de português aí, os professores de português. Amor é um substantivo, mas amar é um verbo. Eu amo, tu amas, ele ama. Então amar exprime ação, certo? Então lutar, combater, correr, está tudo ligado a amar. Louvado seja o Senhor. Amém. E esse texto que nós lemos ontem, de 1 Coríntios capítulo 9, começar por ele, tá ruminando um pouquinho do que nós ouvimos ontem, do que vimos ontem, tá? Ian falou para nós ontem, né? Sobre corrida, sobre correr. Esse texto de 1 Coríntios 9, 24 diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Aí Paulo aqui começa a dar algumas características de alguém que vai correr para vencer. Ian deu o exemplo ontem da corrida de São Silvestre. Não foi? 31 de dezembro, tradicionalmente no Brasil, em São Paulo, ocorre a corrida de São Silvestre. Dezenas de milhares de pessoas inscritas. Só que daquelas dezenas de milhares, tem alguns que vão só para aparecer na Globo, né? Dá tchau, aí vai vestido de noiva, de super-homem, vai com cartaz assim, me filma aqui, só para aparecer. Mas tem um pilotão de elite. Tem uns atletas, geralmente, os quenianos, né? Os etíopes, os africanos, que eles não estão ali para aparecer na Globo. Se a Globo nem filmasse para eles, era melhor. Porque eles estão ali focados em vencer algo que eles se prepararam para vencer. Então nós hoje estamos nessa corrida, como nós vimos ontem. De que maneira? Para aparecer na Globo? Para aparecer no Facebook? Né? Para aparecer no Instagram? Não. Nós estamos aqui porque nós somos o pilotão de elite. E estamos sendo preparados para vencer. Hoje nós somos todos como aqueles africanos que passam o ano trabalhando, correndo, lutando, treinando, até se eximindo de algumas coisas para poder, no dia 31, ser campeão. Receber aquela condecoração, né, aquela folha de louro, a medalha e o troféu. Então nós também, como fala aqui, ó, 25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Aí o 26, assim corro também eu, não sem meta, sei onde eu quero chegar, eu tenho um destino. Assim luto, combater, né, como a gente viu ontem, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, murro no olho, né, Ian? Murro no olho, de qualquer coisa que atrapalhar a minha visão, que quiser desviar a minha visão, ó, murro no olho para fechar o olho, para não ver outras coisas, ver só o Senhor, para olhar firmemente. Esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Irmãos, mas o segredo de tudo isso, Paulo falou no versículo 23.
Ele falou assim, ó: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Sabe o que é cooperador? A palavra cooperador, na verdade, vem de operador, tá? Operação, tá? Tem uma operação para fazer, Deus tem seus operadores e precisa de seus co-operadores. Co-operação. Junto, nós e Deus, Deus e nós nos tornamos cooperadores de Deus. Deus tem uma operação para fazer, o que é? Estabelecer seu reino. Vimos no Mateus 24:14, será pregado este Evangelho do reino para testemunho, então virá o fim. Mas para que isso aconteça, Deus vai operar, sim ou não? Vai. O dia, vimos ontem, marcado. Vai ter. Agora, para que isso aconteça, Deus precisa de cooperadores, aqueles que vão operar junto com Ele, para isso ser estabelecido. E quem são esses? Somos nós. Então, a nossa corrida é para o Evangelho. A nossa corrida é com o fim de nos tornar cooperadores com Ele. O primeiro passo não fomos nós que demos. Concordam? Onde você estava? Onde eu estava antes de crer? Eu vivia alheio, distante de Deus, né? Vivia, como é que ele fala? Vivia longe, alheio a Deus, sem vida e luz em mim. Mas na palavra, luz ganhei, agora a Cristo em mim. Então a gente vivia numa situação de trevas e num mundo e alheio e desferindo golpes no ar, como as pessoas do mundo estão hoje. Aí o Senhor pega-nos de uma situação degradante, de uma situação em que nós vivíamos, de trevas, e nos coloca num estádio, cheio de testemunhas, como nós vimos ontem. Essas testemunhas não estão para expor, mas elas estão para encorajar. Muitas vezes, quando se dá uma palavra de encorajamento, se você tiver com a janela do seu olho negativa, você diz assim: o irmão está cobrando. Os irmãos estão cobrando demais. Na verdade, os irmãos estão motivando. Só que a janela do meu olho aqui está suja. Então, aquela nuvem de testemunho não está cobrando, está empurrando, está motivando. Então, nos colocar no estádio para correr não foi escolha nossa. O primeiro passo naquela escada dos degraus que nós vimos ontem, não foi você que deu. A Bíblia é bem clara, não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Aí nos colocou nessa escada. Aí o primeiro passo foi Ele que fez por você. E daí para frente agora você precisa correr. E essa corrida nossa é mediante a pregar o Evangelho. O fim vem por meio da pregação do Evangelho. Quanto mais eu prego o Evangelho, mais eu estou me aprontando. Estou passando o meu terno. Na verdade, nós não estamos passando o terno. Na verdade, nós estamos construindo o vestido. Costurando o vestido. Não é? Porque nós não somos a noiva. Nós estamos confeccionando. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que são atos de justiça que dá os pontos no crochê do vestido. Nas rendas e em tudo que o vestido tem. Então são os nossos atos, as nossas atitudes. Está vendo que é verbo de novo, é ação de novo. São as nossas ações que bordam o vestido nupcial. O noivo está lá no altar, só aguardando, doido que a noiva chegue. A diferença é que esse noivo celestial não tem ansiedade, né? O noivo humano fica lá e fica assim: será que já chegou? Será que ela já está aí? Não é assim? Quando vai casar.
Quando eu fui casar, eu liguei para a Luciana antes. Se você já está saindo, eu não quero esperar não. Eu não quero ficar ansioso. Aí ela falou, já estou saindo. Como a cidade é pequena, eu sabia quantos minutinhos ela ia chegar na igreja. A gente casou ainda no catolicismo, né? Um ano depois que a gente creu. Hã? Quem eu? Não, eu esperei antes, né? No dia mesmo não esperei muito, não. Eu cronometrei por telefone. Mas aí quando ela chegou, claro que eu cheguei primeiro, ainda aqueles poucos minutinhos ainda deu uma ansiedade. O nosso noivo não tem ansiedade. Está lá esperando, mas ele quer que a noiva se apronte. E isso indica que nós temos que ter ação. Por isso que quando Paulo falou em 1 Coríntios, aos coríntios, né, de fazer por causa do evangelho, ele comparou com a corrida. Hebreus, de novo, uma corrida. Olhando firmemente. Corramos a carreira com perseverança. Eu compartilhei ali no pequeno grupo, com os adolescentes, que muitas vezes as nossas decisões para correr é assim, depois que eu fizer isso, eu começo. Depois que eu me livrar disso, eu começo a correr. Não, quando acontecer isso, aí eu vou estar mais livre para correr. A Bíblia não diz isso. Diz que corra a carreira que está proposta desembaraçando. À medida que corre, você que vai conseguindo se desembaraçar daquilo que atrapalha. Cada um de nós sabe o que nos atrapalha, sim ou não? Você sabe o que lhe atrapalha a correr? Pronto, corra com isso aí, que você vai conseguir desembaraçar. Porque se você ficar esperando resolver para poder correr, você nem resolve e nem corre. Aí você estaciona, e o estacionar é o primeiro passo para regredir. Você veja que quem estaciona na vida cristã, daqui a pouco, está da mesma forma que era quando era do mundo, e às vezes ainda pior. Então nós precisamos correr da forma que nós estamos. Não espere resolver seus problemas para correr. Corra que os problemas se resolvem. Agora, nós precisamos ter um foco. Aquele versículo que diz assim, de Mateus 28, que fala assim, ide, pregai o evangelho. No texto original dele, ele não dá ideia apenas de uma ordem. Por um lado foi uma ordem de Deus. O Senhor Jesus falou para os discípulos, ide pregar o evangelho. Mas no texto original, se você for pegar do grego, a ideia que dá ali é indo. Está vendo que muda? Se eu falo assim, ó, ide, Joabe, pregar o evangelho. Ele vai fazer assim, tá bom, vou. Então, quando? 2 horas da tarde. Para onde? Para o presídio, para o hospital, não sei para onde. Visitar uma família. Está cumprindo o ide, não está? Mas aquela passagem é muito mais elevada. Não é apenas cumprir um ide naquele momento, 2 da tarde do domingo, num presídio, num hospital, ou visitar uma família. É indo. Ou seja, se eu for no presídio, eu estou pregando. Se eu for no hospital, eu estou pregando. Se eu for visitar uma família, eu estou anunciando, eu estou pregando. Quando eu for amanhã para o meu trabalho, eu estou pregando. Quando eu for na fila do banco, eu estou pregando. Quando eu estiver com meus vizinhos, eu estou pregando. Como? Com o meu testemunho. Não somente com palavras. Palavras, claro, convencem. Mas exemplos arrastam. Então nós precisamos, no nosso viver diário, correr essa carreira. Nós fomos acostumados, eu creio que a maioria de nós aqui, acho que 100% não, porque tem os jovens, né, que já nasceram na vida da igreja, mas a maioria veio do catolicismo. E quem não veio, no máximo veio de um grupo cristão. Nasceu, as famílias se reuniam num grupo cristão. Acho que só os jovens aqui nasceram na vida da igreja, né? Os de 18, 20 para baixo. Os demais vieram de um grupo cristão ou do catolicismo. E fomos acostumados
inculcados que uma semana sem missa um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Se eu for para a missa no domingo, estou cumprido bati meu cartão, né? Estou cumprido o compromisso com Deus daquela semana. E muitas vezes a gente vai, quando a gente crê no Senhor e a gente começa essa caminhada, essa corrida naquele primeiro degrau da santificação, você vem com a mesma cultura, com o mesmo pensamento. Se eu for no partir do pão, cumprir meu compromisso com Deus. Aí muitos, não, no domingo não, eu vou no sábado à noite que é melhor. Vou no sábado à noite, cumprir, não preciso mais nem no domingo. Cultura lá que nós recebemos do berço, da nossa família que nos criou assim, até a escola que nós participamos. Então, o que nós precisamos, irmãos, é ter um viver que prega o Evangelho. Indo pregar o Evangelho. Tá onde? Eu estou na escola. Evangelho. Eu sou. Há quem diga que o Senhor Jesus, quando falou pregar este Evangelho do Reino, ele apontou para ele mesmo. Não é? Nós não temos como saber, a Bíblia não fala isso. Mas alguns estudiosos dizem que quando o Senhor falou assim, Mateus 24, 14, né? Que quando o Senhor falou isso, esse versículo, (24:14), e será pregado este. Era a pessoa dele que precisava entrar e crescer nas pessoas. Então, é este Evangelho do Reino, este. Há quem diga que Jesus falou assim, será pregado este Evangelho do Reino para testemunho a todas as nações. Porque ele estava pensando, na hora que ele falou, em Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja. Então, a pregação do Evangelho está ligado diretamente a edificar a igreja. Porque não é só a questão de salvar a pessoa. Não é só uma questão de quando foi anunciado para mim o Evangelho, eu fui salvo. Isso é só apenas o primeiro item. Pregar o Evangelho, por isso que existe o indo pregar o Evangelho, está relativo ao meu viver, está relacionado diretamente à minha vida. Porque quando eu estou fazendo isso, quando eu estou dando testemunho, quando eu estou anunciando, quando eu estou apacentando, quando eu estou junto dos irmãos nas reuniões, a vida de Jesus em nós, a vida de Deus em nós por meio de Jesus, está crescendo. Alguém discorda? Vou dar um exemplo. Aquela vigília que houve, falar de novo, né? Quinta passada, né? Fizeram 8 dias quinta, agora está com 11 dias então. Quem estava aqui viu, quem desfrutou, viu, que nós saímos daqui com mais algo de Deus acrescentado em nós. Não foi? Eu pelo menos me senti assim. Cheguei quase que de penetra. Claro, fui convidado, mas assim, eu tinha que ir para a rádio. Era o dia da rádio. Não teve o programa. Foi, Josnaldo? Foi para lá, as famílias. Não teve o programa, chegamos aqui. Tive que sair para ir buscar minha filha na rodoviária. Voltei. Fiquei assim, saindo e entrando. Mas o pouco que eu passei aqui, mais da vida de Deus foi acrescentada em mim. Havia alguém pregando o Evangelho. E havia um grupo de mais de 50 pessoas aqui naquele dia, edificando a igreja. Por quê? Porque a vida estava se dispensando. Se a vida está se dispensando e eu estou recebendo, está crescendo. Se está crescendo, está edificando a igreja. Os irmãos compreendem? Que edificar a igreja não é um movimento. Edificar a igreja é o nosso crescimento espiritual.
É o desenvolver da corrida cristã, que precisa ser dia a dia. Irmãos, tem uma pergunta que eu coloquei aqui, nisso que eu preparei, que é uma pergunta, por um lado, expositiva, mas por outro, é para a gente é para a gente refletir, fazer uma reflexão, e a partir dessa reflexão, tomarmos atitudes diferentes. Eu falei aqui sábado passado, atitudes iguais, resultados iguais. Não é isso? Se eu quero um resultado diferente daquilo que eu estou fazendo, eu preciso de atitudes diferentes. Tá? Então, aí eu queria perguntar para os irmãos. Primeiro para mim, né? O primeiro ouvido que escuta é o meu. Se depender da maneira como eu estou correndo, quando o Senhor volta? Ouvimos ontem, Ian falou para nós, ele não está demorando não. O que é que ele está sendo? Longânimo, paciência exagerada. Longanimidade significa paciência ao cúmulo. O cúmulo da paciência é a longanimidade. Então o Senhor está sendo longânimo. Para com quem? Pronto, vamos individualizar. Para comigo. Porque dependendo de como eu estou correndo, quando o Senhor vai voltar? Digamos que uma grande empresa que é instalada aqui em Campinas, diga aí. Alpargatas. Alpargatas. Falei assim, ó, para você. Vou tomar Léo como exemplo, tá, Léo? Pode ser? Léo, 1º de janeiro de 2019, você vai ser o presidente da Alpargatas, em Campina Grande. Primeira coisa que acontece é o quê? Um choque, né? Opa, a responsabilidade é grande. Tá, aí hoje é 21 de outubro. Faltam 10 dias para concluir outubro. Com mais 30 para novembro, são 40. Com mais 31 de dezembro, 71 dias. Como você vai viver esses 71 dias? Deitado na rede, tomando água de coco, só esperando o dia de administrar Alpargatas? Não. Sabe por quê? Porque se fizer isso, no dia 2 está demitido. Recebe o emprego no dia 1, no dia 2 está demitido, porque não tem competência para tal, não é assim? Mas aí se ele soubesse disso, hoje, faltando 71 dias para ele assumir, ele ia viver esses 71 dias em função da Alpargatas. Ele ia aprender tudo que tem lá. Ele ia viajar para a Europa, ia fazer um curso de administração em 8 dias. Com os melhores professores do mundo. Não, para os Estados Unidos, que é melhor, Harvard, né? Ia fazer um curso em Harvard de 8 dias. Um intensivão, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Para que no dia 31 ele tivesse apto. E quando o presidente geral chegasse para ele e dissesse assim, você a partir de amanhã é o presidente executivo da Alpargatas Campina Grande, ele ia dizer assim, eu estou pronto. I'm here, eis-me aqui. Não é? Agora, irmãos, isso aí vai acontecer espiritualmente. Pode até ser que Léo, a partir de 1º de janeiro, não seja o presidente da Alpargatas. Mas no dia, aquele dia com letra maiúscula que Ian mostrou ontem, vai ter alguns aqui, se não todos, que serão coroados como vencedores. Para administrar tudo que Deus tem, que Ele quer trazer para a terra, que é o reino dEle. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Aonde? Na terra, como no céu. Ele quer estabelecer, mas ele precisa dos capacitados. Mesmo exemplo de Léo. 71 dias ele ia se preparar. Se nós soubéssemos o dia que o Senhor ia voltar,
nossa tarde de hoje seria diferente. Sim ou não? Madame Guyon, o exemplo que Ian deu ontem, ela se preparava para que numa esquina ela pudesse encontrar o Senhor. Tá, o Senhor pode não vir hoje à tarde, mas eu posso ir. Não é? Quantas pessoas não tem? Que você fica sabendo. Ih, rapaz, fulano morreu. Fulano teve um infarto. Ih, rapaz, foi fulminante. Não deu tempo nem fazer o cateterismo, né? Não deu tempo nem o procedimento lá do centro cardiológico. Então, para aquele fulano, acabou a carreira. Se ele se preparou para administrar esse grande bem que o Senhor tem, tudo certo. Se não se preparou, não vai conseguir ser administrador. E essa administração é justamente a edificação da igreja. O Senhor precisa de homens aptos. Por isso que Paulo comparou com a carreira. Eu estou vivendo a vida cristã hoje correndo. E, consequentemente a essa carreira, desembaraçando. Você já viu alguém correr com peso nas pernas? Tem muita gente que corre com os pesos nas pernas. Às vezes eu vejo lá na academia, né? Além dos exercícios que os instrutores passam, tem muitos atletas lá que ainda colocam uns pesos atacados assim, né? Para ficar mais pesado o exercício. É você, Franca, que faz isso? Ah, não. Mas a gente chega lá, né? É para os pesos, no caso dos atletas, é para dar mais resistência. No nosso caso, é porque esse peso está querendo nos puxar para trás. Por isso que Paulo falou aos Hebreus, desembaraçando-nos, ou seja, vá se livrando desses pesos. Né? Você vai correndo e, consequentemente, os pesos, você vai ficando leve. Uma vez eu vi um jogador de futebol de areia. Aí ele falou assim, quer voar em campo? Venha treinar na areia. Porque a areia puxa para baixo. Não dá mobilidade a quem está trabalhando nela, né? Então o jogador que joga ali no futebol de areia, quando ele vai para o campo, ele voa. Ele está leve. Então, nós estamos correndo uma carreira com peso nas pernas, puxando para baixo. Ah, eu vou esperar para tirar o peso para poder correr. Não tira, não. Se você for esperar para tirar, vai vir mais. O negócio é correr. Que os pesos vão ficando para trás. Vão se desembaraçar. Vão sair do seu corpo. Então, o Senhor tem nos dado N maneiras de se preparar. Muitas. Oração, por exemplo. É uma maneira de correr. Aí você olha para o seu viver, eu olho para o meu viver. Ih, rapaz, como eu oro pouco. E a Bíblia diz assim, orai sem cessar. Não alcancei esse estágio. Vou parar. Já são 20 e tantos anos, não consegui ainda. Vou parar. Não pare não. Continue. Se você está vivo, o Senhor ainda está lhe dando chances. Então continue orando. Ora pouco? Continue orando. Tente aumentar a frequência com que orar. Eu oro de manhã quando acordo, na hora do almoço e ao dormir. Tá pouco? Tá. Tem gente que ora menos. Tem gente que às vezes não ora nem uma vez por dia. Passa o dia todinho e não orou. Tão carregado e tão complicado e tão complexo e tanta coisa tem para fazer que nem ora. Nenhum nem outro ainda está condenado. Vamos orar. Oração é um meio de você se chegar a Deus. É um meio de você ter força para correr essa carreira. Outro meio. Ler a Bíblia. Uma vez eu falei numa
uma reunião de jovens, né? Tem muitos de nós, falando para os jovens, mas também se aplica a todos. Tem muitos de nós que a Bíblia é como um livro da escola. No dia daquela aula, o livro vai. Aí é naquele dia que você pega o livro. Tá? Quem não é mais estudante aqui lembra, né? Quando eu fiz faculdade, eu não comprei nem os livros, eu tinha só a apostila. Quando o professor dizia, do livro tal, página tal, capítulo tal, eu ia xerocava e tinha só as apostilas. Os livros eram caros, a faculdade era particular. Aí eu não comprava nem os livros. Eu tinha as apostilas. E tinha apostila que eu só pegava nela. Não era nem no dia da prova. Não era nem na véspera da prova. Era na prova. Para fazer, né? Alguém riu aí, eu acho que faz isso na faculdade, né? Para fazer o que não deve. Eu tinha um professor que ele via, sabe? Ele via, ele ria na minha cara, mas ele deixava. Porque ele achava bonita a habilidade com o pé assim, ó. Fazia, mas rapaz, é demais. Ele via, ele olhava para mim e ria, mas não dizia nada. Aí depois dizia a mim, rapaz, você é hábil demais. As coisas que para trás ficam só nos envergonham, né? Graças a Deus que eu me arrependi. Mas, irmãos, a Bíblia não pode ser o livro que você pega no dia da prova ou no dia da aula. A Bíblia tem que ser um livro que faz parte da sua vida. Eu não tenho que entrar no conhecimento da Bíblia. É o conhecimento que está na Bíblia que deve entrar em mim. Só vai entrar se eu tiver apego e se eu tiver desfrute e se eu tiver acesso diário à Bíblia. Ontem foi sábado, né? Quem não almoçou? Levante a mão, por favor. Ontem, quem não almoçou? Não ficou ninguém sem almoçar? Quem almoçou, quando foi almoçar, já era 3 horas da tarde? Vitor, né? Tomara que não tenha sido porque dormiu até 2. E estava ocupado. Entende-se que estava ocupado. Aí só foi almoçar 3 horas da tarde. Mas parou e almoçou, sim ou não? Ou então acordou e almoçou. Ah, estava estudando. Glória a Deus. Mas para, 1 hora para almoçar, porque precisa. Mas por que a gente não, 1 hora não para comer a Bíblia? Para desfrutar da Bíblia, como necessidade. Aqui daqui a pouco nós vamos para casa e eu acredito que todos vão almoçar. Uns vão demorar mais, porque as esposas estão aqui, a gente vai preparar. Outros vão chegar, já tem almoço pronto. Mas vai almoçar, não vai? Pode até ser lá para 1 hora, mas vai almoçar. Vai ter que tirar um tempo, 10 minutos para sentar na mesa e almoçar. E por que é que não tem pelo menos 10 minutos todo dia para comer a Bíblia? É uma maneira de correr, é se encher. Se você está lendo a Bíblia, entenda, você está correndo, você está pregando o Evangelho para você mesmo. Você está edificando a igreja porque você está crescendo. E naturalmente, espontaneamente, o que você vai constituindo em você vai sair para alguém. Isso é a pregação do Evangelho. No seu viver. Ah, irmão, não sei pregar. Não fique ligado a entender, saber como fazer para pregar. Sua maior preocupação e a minha tem que ser primeiro comer. Quem come, vive por aquilo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Outro item, ler os livros, né? Nós estamos desfrutando desse livro, Amar a Vida do Senhor. Quanta riqueza já brotou. Irmãos, quando você lê o livro lá, você está lendo o capítulo do livro, quando você vai ver o texto relacionado na Bíblia,
Parece que aquela palavra ali, assim, salta da Bíblia. Não sei se é essas experiências que vocês têm quando estão lendo. Aí eu estou lendo lá, amar a vinda do Senhor, o capítulo do livro, tal, tal. Aí tem um versículo lá, sugere. Quando eu vou lá no versículo, parece que faz assim, ó. Fica em alto relevo. Parece que salta um negócio para eu ver, que eu não estava vendo antes. Às vezes já leu aquele versículo mais de 10 vezes, mas não estava vendo daquele jeito que o livro mostra. Então, ler os livros espirituais fazem com que a gente se encha mais da palavra. Então, é mais uma maneira de correr essa carreira e de se encher do Senhor para pregar o evangelho e edificar a igreja. Participar das reuniões, servir, ofertar. Tudo isso são maneiras, irmãos. Itens, fora esses que eu relacionei aqui, oração, ler a Bíblia, ler o livro, participar de reunião, servir, ofertar. Fora esses ainda tem outros, ouvir hinos, comunhão com os irmãos. São inúmeros que tem, que o Senhor nos deu para a gente correr essa carreira. Essa carreira não é uma carreira estática, parada, inerte. Essa carreira é um movimento. São atitudes. São coisas que a gente faz no dia a dia que leva-nos a dizer se estamos ou não correndo a carreira. Paulo falou para Timóteo, vamos ver aí, 2 Timóteo capítulo 2. Segunda Timóteo capítulo 2. Diz assim, ó. Versículos é o 1 e o 2, tá? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Irmãos, Paulo fala aqui, inicia falando esse capítulo 2, diz assim, ó, fortifica-te. Por que será que Paulo falou isso? Timóteo era um jovem, mas era cooperador de Paulo. Era um jovem, mas que Paulo tinha enviado ele para uma cidade que estava com problemas. Éfeso. Vocês sabiam disso, não? Quem não sabia? Levante a mão. Todo mundo já sabia. Timóteo era um jovem que estava ali junto do apóstolo Paulo, que pregava o evangelho em todas as cidades, que escreveu, o apóstolo Paulo escreveu pelo menos 14 livros que estão na Bíblia, mais da metade do Novo Testamento, e Timóteo era ali alguém que estava cooperando com Paulo. Quando tinha uma necessidade de Paulo ir num lugar que ele não podia ir, mandava Timóteo, cooperador do apóstolo. Só que ele chegou numa cidade chamada Éfeso, e na hora que Paulo escreveu para Timóteo as 2 cartas, ele estava em Éfeso, e ele teve que dizer assim para Timóteo, fortifica-te na graça que há em Jesus. Ou seja, Timóteo estava passando por dificuldades, e estava meio fraco. Quer ver isso? Volte uma página aí, capítulo 1, versículo 6. 1,6 de 2 Timóteo. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Esse verbo aí dessa palavra, desse versículo, reavives, sabe o que é? Abane. O fogo estava se apagando. A brasa, aquele negócio queimando pelo evangelho e pela edificação da igreja em Timóteo estava aí minguando. E Paulo falou assim, abane. Os de mais idade aqui sabem o que é abanar, né? Sabe o que é um abanador, né? Fogão de lenha, tem aquele buraquinho embaixo onde bota as lenhas, e o fogareiro está em cima. Quando está frio, o fogão aí abana no buraco embaixo assim, ó.
Eu fiz isso. E é porque eu não sou muito velho. Mas na casa da minha avó tinha um fogão de lenha. Quando eu ia cozinhar pamonha no fogão de lenha, ia fazer pamonha, aí minha avó chamava os meninos tudinho, os netos, vão abanar. De vez em quando um pegava uma tampa de uma panela, um arupemba, sabe o que é arupemba, né? As peneiras de palha. Ou então tinha os próprios abanadores, que tinham uns vezinhos na ponta assim para segurar. O abanador de palha. Abanava aí o fogo de novo. Então Paulo falou para Timóteo assim: abane, reavives o dom. Você está passando dificuldade, irmãos, nós não estamos vivendo a dificuldade de Éfeso. Nós estamos todos vivendo dias maravilhosos. Tanto problema no mundo, a igreja está desfrutando. Aí eu vou falar de novo da vigília de quinta-feira passada. Eu estou só dando gosto nos irmãos, para quem não veio, na próxima que tiver, não perca. Aquela reunião me remeteu ao meu primeiro amor. Os dias quando a gente ganhou o Senhor, que a gente era cheio de alegria. E não foi só aquela não, todas as reuniões. Nós estamos vivendo dias maravilhosos na igreja. Já teve dia que nós mesmos aqui, que estamos vivendo aqui a vida da igreja, tivemos dificuldades, não já? Vinha para a reunião desanimada. Mas hoje o Senhor mudou. As igrejas estão vivendo dias maravilhosos, desfrutando. O Espírito está 7 vezes intensificado. Você vai num lugar, os irmãos estão desfrutando. Você vai em outro, os irmãos estão desfrutando. Aqueles que estão, seguindo aquilo que o Senhor está falando às igrejas, que bem-aventurado, aqueles que ouvem, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqueles que estão desfrutando disso, estão vivendo esses dias, se descomplicando, se desembaraçando e correndo a carreira. Então Timóteo estava nessa situação, mas nós não estamos. O que é que ainda nos aflige? O que é que ainda nos impede de correr essa carreira com toda a força? Sabe o que é, irmãos? As nossas coisas. Deixa eu ler um versículo para vocês aqui. Não sei se vocês vão querer abrir, está em Jó, tá? Jó capítulo 29. Jó capítulo 29. Jó é um livro que a gente não costuma ler muito, né? Mas é um livro muito rico. Experiência cristã de alguém que vivia na presença de Deus, mas passou por sérias dificuldades. E depois ele teve a experiência de dizer assim: hoje os meus olhos te veem. Então Jó 29, versículo 18. O capítulo 29 é um capítulo que Jó vai falar do tempo que ele vivia na presença de Deus e tudo dele era próspero. Riquezas, bens, família boa, tudo dele era próspero. Até o dia que ele começou a ser provado por Deus. Aí no capítulo 29, versículo 18, ele diz assim: eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. Sabe o que quer dizer isso aqui, irmãos? Jó percebeu que a maneira como ele estava levando ele a pensar assim, já consegui tudo. Espiritualmente falando, já completei a carreira, agora é só esperar o dia do Senhor vir. E é por isso que o Senhor teve que dar uma rasteira em Jó. Para Jó perceber que ele precisava prosseguir e avançar mais e mais. Até o ponto de dizer assim: hoje os meus olhos te veem. E antes? Sabe o que a Bíblia diz dele? Antes, que era homem reto, íntegro e temente a Deus. Mas precisou Deus mexer na zona
de conforto de Jó. Então todos nós trabalhamos diariamente para estabelecer nossa zona de conforto. Eu já tenho casa, que eu não tenho, né? Mas a gente quer trabalhar para isso, ter casa, ter um carrinho, nem que seja um Uno, para andar, e ter com que fazer a feira e comprar roupa, e na hora que precisar de um remédio, ter o dinheiro. Pronto. Zona de conforto. Nós trabalhamos para isso. Essas coisas sufocam a carreira. É por isso que Jó falou assim, eu dizia, no meu ninho expirarei. Expirar é morrer, tá? É dar o último suspiro. Eu estou aqui, ó, tranquilo. Sou justo, íntegro e temente a Deus. É só esperar o dia do Senhor vir. Aí o Senhor teve que mexer. Então, irmãos, a zona de conforto atrapalha a carreira. Você procura dia após dia da sua subsistência melhorar. Está errado? Não. Os jovens querem fazer uma boa faculdade para ter um bom emprego. Está errado? Não. Mas não pode fazer disso o seu ninho. É só isso que eu tenho, é só isso que eu quero. Quantas pessoas a gente não conhece, né? Que estão com problema e pede oração, vem na reunião. Quando resolve, perna para que te quero. Não é? Some. Veio só enquanto estava com problema. Irmãos, a gente vem para a reunião. O nosso viver de reunir é para nos encher. E para nos ajudar a correr essa carreira que é difícil. E a principal coisa que atrapalha a nossa zona de conforto. Pense aí. Pense um pouquinho. Está tudo bem no meu emprego. Não tem dificuldade. Vou ser até promovido essa semana. Vou ganhar mais dinheiro. Eu já tenho casa própria, já tenho um carrinho para andar. Minha mulher está bem, meus filhos também. Comprei uma casa na praia. Já estou com uma casa na praia. Aí hoje é sexta de noite. Olhei meu saldo no aplicativo do banco. Tem um valor lá muito bom. O que eu vou fazer? Encher o tanque do carro e vou para a casa da praia. Afinal de contas, eu não comprei uma casa na praia. Tem que desfrutar dela. Para que eu comprei? Para levar minha família. Eu tenho direito. Não é assim que a gente faz? Nós vamos estabelecendo zona de conforto. O Senhor vai ficando sempre em segundo plano. Opa, e surge um problema. Agora eu tenho que ir para os pés do Senhor. Tem que orar, eu vou para a reunião. A reunião é de 9, eu chego de 8h30. Reunião de oração, reunião de quarta, de quinta, tudo na reunião. Estou na reunião todo dia, porque estou passando problema. Aí quando está tudo confortável, aí é praia. Coca-Cola gelada, né? Ó Senhor Jesus. Peixe. Irmãos, todos nós procuramos zona de conforto. A zona de conforto impede a sua corrida. E a minha. Se eu busco minha zona de conforto, sem correr, uma hora eu vou cair fora. Eu vou ficar para trás. Precisamos trabalhar e ter uma subsistência e viver bem, sem problema? Claro que sim. Normal, é isso aí mesmo. Agora, nesse trabalhar para buscar essa subsistência e viver bem, indo pregar o evangelho. Amém. Sabe por quê? Porque à medida que você está fazendo isso, você está edificando a igreja. Amém. E você não está só esperando, você está apressando. Você está, como Ian falou ontem, se agoniando para dar tempo. Não é? A pior coisa que eu acho na minha vida é eu ter um compromisso de tal hora e eu não conseguir chegar. Eu fico... É ruim demais. Em mim isso me corrói. E às vezes por culpa minha, né? Eu que sei que tem que chegar de 9 e não trabalhei para chegar de 9. Não corri suficiente para chegar de 9.
Uma vez eu conversando com o irmão, ele falou assim, rapaz, eu só vou para a reunião de 8 horas, porque eu sei que os irmãos só chegam de 8. Eu falei, não, então você está errado. Os irmãos que chegam de 8 é você. Você está dizendo que só chega de 8, porque os irmãos só chegam de 8, esses irmãos que só chegam de 8 é você. Tem outros que já estão lá de 7h30. E até antes. Aí eu falei, rapaz, é mesmo, acho que eu vou começar aí de 7h30. Então, irmãos, a nossa carreira, atrelada a ela tem nossa vida humana, isso é normal. Vamos trabalhar, tá? Não vamos sair aqui hoje dizendo assim, Chico Zé disse que todo mundo pedisse demissão, para viver só da providência divina, não. Chico Zé disse que eu trancasse meu curso na faculdade, porque agora eu vou viver só dependendo de Deus. Não, não é isso. Não é isso. É viver a vida humana, mas nesse viver a vida humana, indo, pregando o evangelho, se enchendo do Senhor e edificando a igreja. A edificação da igreja não é só as reuniões da igreja. As reuniões é só um item. A edificação da igreja se dá quando nós estamos crescendo em vida. Como cresce? Reunindo, lendo a Bíblia diariamente, orando, servindo, ofertando, pregando, tendo comunhão com os irmãos, buscando uns aos outros. E isso vai fazer com que eu pregue, isso vai fazer com que eu edifique a igreja e traga o Senhor de volta. Então, irmãos, o fim da nossa fé, não é? O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Quem lembra, né? Dos 3 círculos. Corpo, alma e espírito, né? Quando cremos, o Senhor entrou aqui, ó, no nosso espírito. Na volta do Senhor, Ele vai transfigurar e nos dar um novo corpo. Um corpo incorruptível. Não é? Isso aqui o Senhor vai fazer. Isso aqui Ele fez, salvando o nosso espírito. Isso aqui Ele vai fazer, vai salvar. Mas a necessidade de realizarmos nossa parte. É a salvação da nossa alma. E no livro de Lucas diz assim que, ó, na vossa perseverança. Vamos ver esse versículo? É bom ver, né? Lucas 21, 19. Senhor Jesus. Lucas 21, 19. Todos acharam? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, tá? Então, a nossa responsabilidade hoje, correndo essa carreira, é salvar nossa alma, é preenchê-la com Deus. O Espírito, Ele preencheu quando nós cremos. O corpo, Ele vai salvar por ocasião da vinda dEle, vai nos dar um corpo incorruptível. Mas a alma é responsabilidade nossa. É na vossa perseverança. Jesus falou, é na vossa perseverança que salvareis, que ganhareis a vossa alma. E na carta de Pedro, Pedro ainda falou assim, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Sabe o que é o fim dessa carreira? É você transformar a sua alma, é você salvar a sua alma, e isso só vai acontecer com perseverança. É por isso, irmãos, que os irmãos todos os dias têm encorajado, têm motivado os irmãos a buscarem mais a palavra, a serem assinantes, por exemplo, do programa O Livro na Minha Mão. Por que esse programa? Alguém já se perguntou? Por que esse programa? Na reunião de domingo, lá do aperfeiçoamento, teve um irmão que falou, né? Um irmão que está sendo contactado agora. A igreja em Jacaraú está pregando o evangelho numa cidade chamada Pedro Regis, vizinha a Jacaraú. Eles saem para apacentar os irmãos.
E quando os irmãos apresentaram para ele livros, ele falou, ele pensou, ele não disse aos irmãos. Falou assim, rapaz, é mais uma turma aí que quer ganhar dinheiro vendendo livro. Tá, isso foi a situação dele. Vou abrir um parênteses aqui, depois eu termino o testemunho dele. Mas quem de nós não já pensou assim? O inimigo é sagaz. Ele é esperto. Ele sabe como lhe desvirtuar, como lhe tirar da carreira. Aí lança um pensamentozinho assim, ó. Tem gente querendo ganhar dinheiro. Flávio quer ganhar dinheiro com venda de livro. Não, Flávio não. Porque Flávio já compra a Jobs. É Jobs que quer ganhar dinheiro. Não, Jobs não. Porque Jobs já compra da editora. É os irmãos da editora que quer ganhar dinheiro. Irmão, se vocês soubessem o sufoco que é para manter aquela editora, o quanto tem de empresário ofertando para não fechar, porque a venda de livro, a questão da compra dos irmãos não supre a editora, não consegue manter a editora. Tem irmãos que crê tanto nesse suprimento que dá do que ele ganha para manter a editora. Aqui é a minha oferta para a editora. Porque não dá para manter com a sua e a minha compra. O tanto de irmãos nas igrejas comprando, não dá para manter a editora. Vocês sabiam que a editora nem máquina tem de imprimir livro, porque não consegue acompanhar. Você vê essas editoras aí, não vou botar nem as seculares, vou botar as cristãs. Vai imprimir o livro, Silas Malafaia, por exemplo, vai imprimir um livro, ele imprime 2 milhões de cópias. Dá um anúncio na televisão, vende 1 milhão, dá outro, vende os 2. Aí a gente imprime 5 mil livros. E ainda encalha, porque os irmãos não compram. Os irmãos que se reúnem conosco não compram os livros. Então a editora, há 15 anos, mais ou menos, não conseguiu acompanhar a tecnologia de máquinas novas para editar livros. Porque a gente imprime um livro, 5 mil livros. E ainda sobra. Não vende tudo. Para imprimir esses kits, que saem de vez em quando os kits, né? Aí imprime 50 mil kits. Para baratear o kit, para sair 2 livros por 20. 50 mil para poder ser 2 livros por 20. Que empata, não dá lucro não. Também não dá prejuízo, porque imprime 50. Mas esses livros que saem de 5 mil livros, o custo é caríssimo. Mas muitas vezes, eu não sei disso. Aí quando vem os irmãos falando de livro, lá vem Flávio falar dos livros. Flávio está querendo ganhar dinheiro. Jobs está querendo ganhar dinheiro. E os irmãos da editora estão querendo ganhar dinheiro. Sendo que tudo isso que os irmãos fazem é por encargo. Para ver eu e você crescer. O programa O Livro na Minha Mão é para levar você e eu a perseverar. A continuar correndo, a ser motivado a ter alimento para comer, para continuar correndo. Então, irmãos, antes de falar ou pensar uma frase como essa, vamos, ora ao Senhor. Pergunta ao Senhor se precisa de livro. Aí o Senhor diz assim, ó, no dia que você creu, o seu nome foi escrito num livro. A Bíblia é livro. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Tudo de Deus é com livro. Você já prestou atenção ou não? Tudo que Deus faz é com livros. A palavra dele mandou registrar em livros. Daniel entendeu por onde? Que o cativeiro da Babilônia só durasse 70 anos. Nos livros. Se ele não fosse ler o livro do profeta Jeremias, se fosse só o que Jeremias falou anos antes, tinha se perdido as palavras, não tinha? Mas tinha escrito em livro, e Daniel entendeu pelos livros que o tempo era 70 anos. E que ia vir um libertador, chamado Ciro. Não é Ciro Gomes não, tá? Chamado Ciro, que ia libertar o povo, ia mandar o povo de volta para Canaã. Tudo entendeu pelos livros. Quando Ciro começou a governar, ele disse, é agora. Nós vamos voltar. Porque já estava escrito e profetizado nos livros. Irmãos, o livro é o que nos ajuda nessa carreira. Eu particularmente,
Nunca vi nada na igreja funcionar sem livro. Nem vi irmão que não lê avançar. Ah, eu não gosto de ler não. Pronto, eu já entendo. Toda semana está na reunião presente. Mas não passa disso. Não se compromete. Não tem um viver que prega o evangelho para edificar a igreja. Continua com a mesma visão de quando era do catolicismo. Vou lá, na reunião, pronto, é como se eu tivesse ido na missa. Cumpri meu compromisso com Deus ou para casa. Irmãos, nós precisamos nos comprometer com a causa do Senhor. Amém. E os livros ajudam a isso. Aí esse irmão, voltando para o irmão agora, né? De Pedro Reis, na reunião de domingo, ele deu testemunho. Que na hora que os irmãos chegaram com o livro e apresentaram o livro para ele pensou isso. É para ganhar dinheiro. E é mais um grupinho aí, tipo os testemunhos de Jeová, que quer vender livro e ganhar dinheiro. Mas ele disse que teve uma reação. Não, mas eu vou abrir o livro para ver o que é. Aí a vida dele mudou. Ele disse, minha vida mudou. Porque esse livro que eu estou lendo já me ensinou muito mais do que todo o tempo que eu vivi no cristianismo. Então ele percebeu que é com o livro que ele vai conseguir, junto com os irmãos, edificar a igreja. Então nós precisamos nós precisamos completar nossa carreira. E para isso, o Senhor tem nos dado os combustíveis, as maneiras, a força propulsora para a gente correr a carreira. Tá? Todos os estágios que nós vimos ontem de avanço, que Ian mostrou para nós aqui, nós só vamos conseguir se nós tivermos atitude. Se a gente mudar como a gente vem vivendo. Porque as atitudes é que vai nos levar a nos apressar. Como o Joab compartilhou aqui. Opa, eu preciso me apressar. Eu percebi ontem que eu preciso me apressar. E realmente nós precisamos nos apressar. Esperando e apressando. É apressando que eu vou apressar o dia de Deus. É me aprontando que eu vou apressar, que eu vou chegar lá, naquele dia. Então, irmãos, concluindo, né? Esse evangelho precisa ser pregado. Esse evangelho do reino, que implica em crescimento. Então, o meu viver na igreja, seja nas reuniões, no meu viver social, no meu viver familiar, tem que contribuir e tem que condizer com aquilo que o Senhor espera de mim. O Senhor lhe escolheu, o Senhor me escolheu para gerenciar suas coisas. Não foi alpargatas, né, Léo? O Senhor nos escolheu para gerenciar as coisas dele. E agora Ele está usando esse tempo para nos preparar para isso. Para nos equipar com isso. Então vamos usar as ferramentas que Ele deu para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E a principal ferramenta, além de tudo isso que eu falei hoje, é você mesmo. Sem você, as táticas, as reuniões, a própria Bíblia não vai avançar. Vocês estão entendendo? Que o Senhor precisa de todos nós e ainda de muitos outros. Às vezes a gente pensa que o Senhor precisa de alguns, né? Não. O Senhor precisa de todos. Nessa hora a gente tem que entender assim: eu sou importante nesse processo. Amém. Ah, irmão, se eu faltar na reunião, ninguém vai perceber. Alguém já pensou isso? Vamos ser sinceros. Eu não vou hoje não. Se eu faltar, ninguém nem percebe. Eu me sento lá atrás mesmo, chego tarde, sai cedo, sai antes dos avisos. Ninguém vai perceber não. Você já pensou isso ou não? Hã? O primeiro que percebe é o Senhor, porque diz assim: ele faltou hoje. E eu precisava dele aqui para ouvir. E para fazer aquilo que eu tenho para fazer. Eu queria contar com ele. Mas ficou em casa assistindo o futebol. Irmãos, todos nós somos importantes. Deus quer trabalhar em todos, indistintamente.
e dá os meios. Agora eu tenho que querer. Eu preciso me abrir a esse trabalhar, aí Deus vai me usar. Aí a carreira nós vamos completar juntos. Finalizando, né, tem a questão do... Eu queria só falar sobre... Uma vez eu vi um vídeo. Eu vi e já vi várias vezes, e toda vez que eu vejo eu choro. É uma corrida de uns adolescentes assim que tem síndrome de Down. Não sei se vocês já viram. Aí dá a largada. Parece uma prova das Olimpíadas. Dá a largada naquele estádio, aí eles correm, começam a correr. Tudinho correndo. Aí cai um. Teve um que se atrapalhou, caiu. Aí o que está lá na frente percebe que faltou um. Aí para, aí olha. Aí os outros param. Aí olham também. Parou todo mundo. Aí volta tudinho. Aqueles lá, né? Aquelas fisionomias deles assim, né, que tem síndrome de Down. Aí volta. Aí levanta o companheiro que caiu. Aí dão os braços. Faz uma fila assim, ó. Parece que são 8 ou são 10 na corrida. Depois vocês procuram no YouTube. Aí eles dão os braços, aí começa a andar. Aí chega todo mundo na linha de chegada junto. De braço dado. Então, irmãos, essa é a nossa realidade correndo essa carreira. É por isso que a gente se reúne. Uma vez um colega meu disse assim, eu preguei o evangelho para ele, disse assim, sabe por que eu não vou para essa reunião? Porque você reúne e não resolve nada. Eu nunca vi uma reunião para não resolver nada. Eu digo, meu irmão, a gente não reúne para resolver não, nada não. A gente reúne para se abastecer, para se encher do Espírito. Então a nossa corrida começa do síndrome de Down. É tudo abraçado. Tá? É tudo de braço dado, para a gente ganhar junto. Não vai se ganhar o prêmio individual. O prêmio é coletivo. Pode até nós acharmos, concebermos que tem alguém já mais na frente. Pode até ter. Mas nem Paulo, nem Abraão, nem, como a gente viu ontem, nem os patriarcas vão chegar sós. Estão esperando. Deus proveu algo muito maior, uma promessa muito superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não sejam aperfeiçoados. Então, nenhum de nós aqui, embora que o Senhor estabeleça irmãos à frente, irmãos para conduzir, irmãos que têm mais comprometimento, mas nenhum de nós aqui vai ganhar só. A gente tem que cruzar a linha, todo mundo junto. Amém. Todo mundo de braço dado. Amém. Jesus é o Senhor. Não, o meu objetivo com essa mensagem era que nós percebêssemos que o meu comprometimento e a minha ligação com a Bíblia e as reuniões da igreja, e tudo que eu faço, contribuem para eu crescer em vida. Aí o meu crescimento resulta em edificação da igreja. Aí o indo pregando o evangelho vai edificar a igreja. Louvado seja o Senhor. Pequenos grupos? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Essa palavra que Zé passou hoje para a gente foi vista domingo lá no CEAP. E depois ele abriu para os testemunhos. Irmãos, foi unânime todos compartilharem que aqueles irmãos que compartilham nas reuniões, notoriamente, como aquele professor que sabe, né? A Aninha sabe disso, quem é que estuda, quem não estuda, quem é que desfruta, quem não desfruta, a gente sabe, irmãos. São aqueles que leem. E os irmãos querem colocar esse livro justamente para, não é ganhar dinheiro. Agora, de outra sorte, tem que ter um custo. Tem que se pagar. Então, os irmãos, é interessante, irmãos, como é a visão da igreja. Eles vendem pelo mesmo custo que foi o custo lá do produto lá. Não é pensando em lucrar, mas dá aos irmãos condições de crescer em vida. Porque se fosse, como ele disse, comparar uma produção de 5.000 exemplares com 50 milhões de exemplares, né, o custo vai cair bem muito. Você pode vender. Era o caso dos CDs, né? Antigamente a vida da igreja,
O CD era muito caro. Se fosse comprar, era caríssimo. Muito bom, mas como você não podia. Mesma coisa é os livros. Irmãos, não tem como baratear o máximo. Os irmãos fazem, é o custo que gastou lá. Então, os livros chegam nas nossas mãos, dão condição para a gente crescer, e é esse incentivo, irmãos. Eu estava fazendo ali a conta com o Flávio, tem quantos? 5, 6 livros já do projeto, o programa Livro na Minha Mão, desde que começou? Por aí? Quantos a gente já leu? Ou a gente só está estocando? Como outro dia a gente compartilhou sobre os livros, tem irmãos que ainda têm livros, irmãos, emplastificados. Irmãos, quando esse livro chega na mão de um que não é nosso, eles comem de um jeito que você diz assim, você se arrepende e diz, meu Deus, eu era para estar comendo esse livro como ele está vendo. Mas parece que nossos olhos espirituais só vê o pensamento e diz assim, os irmãos querem ganhar, querem tirar lucro, querem tirar vantagem nossa. Não, irmãos, os irmãos querem dar a comer a você. Essa foi a inquietação do Senhor, quando dizem, eis que estou à porta e bato. Se abrir, o que é que ele faz? É ensinar a gente a comer. Ele quer entrar para cear com a gente, irmãos. E a gente tem tudo nas mãos para isso, para ganhar mais do Senhor. Não é para ficar cabeções, porque queira que não queira, irmãos, né? Eu assim oro porque a gente tem um serviço de literatura e a gente precisava até mesmo ter dias de leituras de um livro. Eu tenho um sentimento, sabe? É porque eu não tenho tempo, mas se tiver, irmãos, tivesse um tempo para a gente, um irmão, levar os irmãos a ler, vamos ler o livro X, e a gente começar a ler. Irmãos, você vai ver que quando começar a ler, esses irmãos que vão ler, vão compartilhar. Não vão ficar mais calados. Porque não tem como você ler e não compartilhar algo, irmãos. Não tem mais. Fica algo assim impregnado dentro de você. Então, foi como os irmãos falaram lá na reunião, né? Os irmãos que mais compartilham são os irmãos que leem. Aí você fica até pensando assim, irmão, só queria ser como esse irmão. Quer ser como esse irmão? Começa a ler. Começa a ler que você vai compartilhar. E isso vai ser tão espontâneo que a sua vida vai fazer isso. É como ele falou, o ide e o indo, ganhei muito. O indo, irmãos, é onde eu estiver. Quando eu ido, eu marco a hora. Mas aí, o indo, eu estou com aquilo sempre para mim. Ian compartilhou ontem sobre a questão da gente pregar esse evangelho, da gente ser o testemunho, uma grande nuvem de testemunho que nos arrodeia. Irmãos, aí eu ganhei um versículo que eu estava procurando e encontrei aqui agora. Hebreus, deixa eu ver, foi aqui que eu encontrei. Que esses irmãos, 11:40, se você puder abrir aí, abre aí, 11:40 de Hebreus. Tem irmãos como Paulo, declaradamente, a gente viu que são vencedores, já foram vencedores. Já estão aguardando a coroa. E Paulo foi tão sábio, irmãos, né? E o Espírito Santo nos colocou junto com eles, não só ele, né? Mas ele quer que todos nós também completamos essa carreira. Aí esse versículo aqui, que eu vou ler com vocês, mostra o coração de Deus, irmãos. Esses que já foram vencedores, olha aqui que interessante. Senhor Jesus, 11:40, vamos ler? Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Vou dar um exemplo para ficar bem claro, irmãos. Numa corrida de revezamento, seja de natação, seja corrida caminhando, o primeiro que corre ganha um tempo, o segundo diminui, o terceiro ainda melhora, mas o último, mesmo que tenha um tempo grande, se ele ficar, não tem tempo, pode deixar. Os que já correram estão dizendo o que para esse último? Porque só ganha se for os 4. Vamos, rapaz, vamos embora, irmãos. Eles estão torcendo para que a gente complete, passe essa carreira. Irmão, não é uma competição entre irmãos. Não é uma competição entre irmãos. Porque não importa quem chega primeiro, o importa é que a gente chegue. É isso, irmão. O Senhor não está querendo que você chegue primeiro. Não adianta eu chegar primeiro. Esses irmãos chegaram, mas enquanto nós não passarmos a linha de chegada, eles não vão estar contentes, irmãos. Eles estão chamando, vamos, corre, vai, dá tempo, vem. É desse jeito, irmãos. Então não é competir, é chegar primeiro. Eu sei demais, estou lá na frente. Não adianta. A carreira
tem uma regra e ela tem que ser obedecida. Não adianta esses 3, né, revezamento de 4, por exemplo. Os 3 primeiros chegarem. Se o último não chegar, não adianta. Então, por isso que os irmãos estão fazendo isso. Ah, mas os irmãos são muito bons. Também, mas é porque se nós não chegarmos, eles não vão chegar também. Essa corrida para eles ficou em vão. Deu para entender? Quem já ouviu, conhece um pouquinho de atletismo, né? Olimpíada, essas coisas, vocês vão ver isso, irmão. Não adianta, se o último não passar essa linha de chegada. Como foi falado na maratona. Irmãos, tem pessoas, eu conheço uns professores da universidade, né? Vitor deve conhecer, que tem um pessoal que corre só para completar a carreira, a maratona, o tempo lá, o percurso. Quando eles chegam, irmãos, ganham medalha, não é pelo que ganharam em primeiro, segundo, terceiro, aqueles que se destacam, mas é porque o prazer deles, se eles completarem essa carreira. Irmão, no mínimo a gente completa essa carreira, e a gente tem tudo para completar essa carreira. Por isso, irmãos, esses livros chegam às nossas mãos. Estava conversando com o Flávio logo que cheguei ali. Quantos livros tem ali? Os irmãos têm pega esses livros? Não. Isso, irmãos, se eu não tenho condição, que é uma mentira de Satanás para nós, e comprar livros, porque os irmãos fazem isso até juntar 2 livros por R$20, 10 por cada. E a gente saber esse conteúdo e a gente não praticar, tem ali esses livros de graça. Pega o livro. O mínimo, Flávio disse assim, pega um livro, no mínimo você passa 20 dias, 20, 30 dias com o livro. Leia, depois troque ele. Aqui está um exemplo, ó. Meu pai. E, meu irmão, como esse irmão lê, irmão. Como ele lê. Às vezes eu começo, chega um livro, chegou outro, eu não consegui ler o outro. Aí é porque ele tem tempo, mas amém, aproveita o tempo dele. Vamos remir o tempo, irmãos. Aproveite. Nós estamos na vida da igreja. Eu não quero ser aquele que diga assim, como passa o tempo, a gente chega a dizer assim, eu era feliz. E não deixe acabar o programa, irmãos, o livro na minha mão. Isso quando a gente diz é porque a gente viu que a gente perdeu tempo. É ou não é? Parece difícil você... Irmãos, nesse tempo que se chama hoje, aproveite o tempo que nós estamos vivendo. O Zé começou a dizer, a reunião, a gente está vivendo momentos bons na vida da igreja. Esse investimento aproveite, jovem, você aproveite. Porque se você sair mais tarde, você vai dizer isso. E quando diz, é com um sentimento de arrependimento. Eu era feliz e não sabia. Quantos de nós sabíamos que jogar peão, jogar bola de gude, Álvaro? Senhor Jesus, era bom e a gente não sabia. Olha agora os filhos. Sabe o que o irmão está fazendo, irmãos? Você ficar sem correr. É isso aqui, ó. Ninguém mais pratica mais nada físico, irmão. Ninguém pratica nada. Vamos sair, vamos pregar o evangelho, porque é assim que a igreja é edificada. Então, que a gente possa ganhar isso. Encorajamento para nós é comer. Comer e comer. E não falta alimento. Nosso problema é o programa de rádio, sabe qual é? Muita coisa. A gente não sabe quem vai dizer. Não é falta, Júlio? Não é, irmãos. É tanta literatura, tanta coisa que eu não sei como buscar. Não deixe irmãos, acabar louvado seja o Senhor. Comida não falta para nós. A gente não vai morrer de fome. Parece difícil, a menos que a gente queira. Todo mês tem que pagar. Mas como ele falou no início, ou R$25, mais cedo ou mais tarde, irmãos, vai dar fome, irmãos. Persevere. Essa fome já chega e você hoje está fazendo o melhor investimento. Esse investimento vai fazer Senhor Jesus, você vai, irmãos, se sua bateria estava descarregando, essa manhã a sua bateria foi recarregada. Louvado seja o Senhor, né? E a gente percebe que essa palavra de hoje, ela foi uma linha da palavra de ontem que nós desfrutamos. Isso tudo, irmãos, é o Espírito. Porque eu tinha compartilhado com o Ricardo, por que Chico Zé não dá a palavra que foi vista lá em Sapé, no domingo, para a igreja, né? Para que todos os irmãos pudessem ouvir o direcionamento que o Senhor tem dado às igrejas. E louvado seja o Senhor por essa palavra de hoje, né? E Chico Zé falou que o Senhor precisa de homens hábitos para edificar a igreja. Não tem como. Talvez você se ache que não seja apto. Mas, irmãos, ele deu um caminho para que eu e você possamos nos tornar aptos a edificar a igreja. E o melhor meio é lermos. Eu vou ficar desmotivado. Lermos a Bíblia.
né? Ter aquele compromisso da leitura da Bíblia todos os dias. Isso, irmãos, nos leva a crescer em vida. Como também o livro na minha mão. Tudo isso, irmãos, é para que nós possamos crescer. E nós só iremos edificar a igreja se nós de fato estivermos cheios da vida do Senhor. E como é que nós vamos nos encher da vida do Senhor? E o irmão também, ele nos deu um caminho, né? Ele nos deu a direção. E eu creio que todos nós estamos vivendo dias maravilhosos na vida da igreja. Inclusive, né, Chico Zé, nos adolescentes tem o dia da leitura, né? Então eles estão desfrutando de um livro. E isso é importante para nós. Por quê? Porque eles estão como adolescentes fazendo a leitura da Bíblia, fazendo a leitura de um livro espiritual, e isso traz crescimento para eles. Como também no serviço de crianças, as irmãs leem para os nossos filhos. Isso nos mostra que é aquilo que a avó e a mãe de Timóteo praticou, ensinando ele desde pequenininho a estar aprendendo a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aí ele falou, né? Por isso encorajamos os irmãos a ler a Bíblia. O programa O Livro na Minha Mão, se você ainda não fez a sua assinatura do Livro na Minha Mão, procura ali o irmão Flávio. O jornal Árvore da Vida, ele já vem incluso nesse programa. O alimento diário, o jornal Árvore da Vida e o livro. Então, irmãos, tudo isso é benefício para mim e para você. A igreja que lê é uma igreja forte. Não é verdade? Porque quando o inimigo ele tenta nos barrar, ele tenta nos destruir, nós estamos constituídos da palavra do Senhor. E aí o inimigo bate em retirada. Ó Senhor Jesus. Então as reuniões também é um meio da gente nos enchermos da palavra. Temos também as comunhões, né? A comunhão de casais, a comunhão dos jovens, o programa de rádio. O programa de rádio nós temos 2 programas, né? Temos o programa Na Contramão e o programa Fruto da Vida. Tudo isso é para quê? A escola do Evangelho, para que nós possamos crescer em vida. Amém? E eu encorajo também, se você, através da leitura, você tem ganho mais e mais do Senhor, venha compartilhar aqui, temos ainda 5 minutos. Então, o irmão que quer compartilhar, Josinaldo. Então vem aí, Josinaldo. E depois a gente dá os avisos. Se tiver mais algum irmão, venha logo aqui para frente. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Eu não tenho o costume de falar muito, não, mas quando é uma palavra dessa, a gente tem que ir, né? Domingo no CEAP eu compartilhei que eu iniciei a vida da igreja através dos livros. Eu tinha uma Bíblia e não entendia. Primeiro porque eu não sabia ler. E os livros, os irmãos me ensinou, me ajudaram bastante e graças ao Senhor, a família está aí, segura no Senhor, né? E o irmão falou a questão disso aí. Eu queria que os irmãos pegassem Apocalipse 1:3. Depois lê o 9 e o 10. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 3. Depois o 9 e o 10. Eu vou adiantando aqui por causa do tempo. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Madame Guyon pensava isso, né? Que o Senhor ia, cada esquina ela ia encontrar o Senhor. Então o 9 diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O 10. Espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Bem, o irmão compartilhou aqui essas questões. Todas as vezes que a gente vem a uma reunião, seja a escola do Evangelho, a reunião de oração, grupo familiar, você está edificando. Você vai para o programa de rádio, reunião de jovens. Na sexta-feira, reunião de serviço. Você passa o dia buscando a palavra, você tem desejo de estar nessas reuniões. Agora, quando eu não busco, eu procuro até me esconder. Por quê? Porque a gente está fraco. Adão, por ele perder a presença de Deus, ele se escondeu.
Então possamos ser encorajados no dia a dia, a gente se achar em espírito, buscando a palavra do Senhor. Amém. Graças ao Senhor, né? Eu fiquei muito encorajada com essa palavra, principalmente em relação à questão da leitura, né? Leitura dos livros. E falando da minha experiência, isso tem me ajudado muito. Um livro que eu estou desfrutando, Resiliência, do irmão Dong, ele veio para mim me mostrar não só um viver do irmão, a forma que ele vivia, mas também assim, toda a obra. Como é que os irmãos vivem? Né? Muitas vezes a gente vive a vida da igreja aqui em Campina, mas não sabe como foi o labor dos irmãos, né? Em outros países, em outras regiões do nosso país. E o que é que os irmãos fazem? E daí eu toco na zona de conforto. Senhor, cada vez que eu abro aquele livro para ler, eu disse, Senhor, ainda como eu vivo na minha zona de conforto. Os irmãos, eles viajavam, eles se davam para o Senhor, né? O irmão Dom que se dava, os outros irmãos também, de uma forma de Senhor, como ainda falta, né? Para mim trazer o Senhor de volta, eu preciso correr mais. Né? Eu preciso sair da minha zona de conforto e eu preciso ver que o Senhor ele tá me esperando, está sendo longano para comigo. Só que também o Senhor tem o desejo de voltar. E se eu não correr, outros vão estar correndo. Outros vão estar correndo, que o Senhor ele não para na sua obra. E eu preciso ver isso. E os livros, eles ajudam muito nisso. E tem um versículo que fala aqui, lá em Salmos 119, o versículo 103 diz assim, versículo 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, já muito teria eu perecido na minha angústia. Se a palavra do Senhor não for o nosso prazer, irmãos, nós vamos ficar. Nós vamos parar. E o versículo de 103 faz assim, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Então, tudo que a gente precisa está na palavra do Senhor. Né? Toda a nossa vida, ela se baseia na palavra. Então, tudo que a gente precisa, encontra-se na palavra. E os livros nos ajudam, nos conduzem a ter mais entendimento na palavra. Amém. Amém, irmãos. Assim, eu estava só me lembrando do compartilhar de uma colega minha, né? Porque a gente teve a reunião de casais. Aí veio esse casal, amigo meu, né? Aí eles ficaram assim, encantados pela palavra. E depois foram compartilhar comigo, que ela trabalha comigo. Eu sei que quando o Chico estava falando lá, ela cochichou no vídeo. Eu só escutei ela perguntando, tu viu isso no curso de teologia? Eu nunca ouvi falar isso, não. Porque assim, ele terminou o curso de teologia, né? Ela está dando aula lá nesse curso de teologia. E ela dizendo, pô, aquela palavra você viu no outro dia dar a aula lá, né, no curso dela. E eu pude ver assim, irmãos, isso de fato é resultado de um desfrute, né? De uma leitura. E a gente vê assim, a riqueza que nós temos. Porque a gente aqui, eu devo vontade de dizer, sabe, Chico, eu acho que ele não fez curso de teologia, não. Não fez, não. Mas assim, como é rica essa palavra que vem para nós, né? Então, assim, a riqueza é tão grande, são tantos livros que nos ajudam, de fato, a ter aprofundamento da palavra. E a gente só aproveitar isso aí. Porque ninguém aqui está fazendo nenhum curso de teologia, né? Mas quantas coisas que o mais simples da gente aqui, né? A gente conhece, que pessoas lá fora, com tanto esse curso, não têm. Mas é uma questão só da gente, de fato, valorizar, né? E, de fato, aplicar a leitura. Amém.